calmamente, e havia um tapete para pisar. Nunca esquecerei sua extrema cortesia, ó, Sr. Frank Churchill. Preciso te dizer que os óculos da minha mãe nunca mais deram problema desde então. O rebite nunca mais se soltou. Minha mãe fala frequentemente da sua bondade. Não fala, Jane, não falamos nós frequentemente do Sr. Frank Churchill. Ah, aqui está a senhorita Woodhouse. Querida senhorita Woodhouse. Como vai? Muito bem, obrigada. Muito bem. Este encontro é realmente como um conto de fadas. Que transformação! Não posso elogiar. Eu sei, olhando para Emma com a máxima complacência, e isso seria rude, mas pela minha palavra, senhorita Woodhouse, você realmente está o que acha do cabelo da Jane. Você é a juíza, e ela mesma fez tudo. É realmente maravilhoso como ela arruma o cabelo. Acho que nenhum cabeleireiro de Londres conseguiria. Ah, Dr. Hughes. Eu declaro, e Mrs. Hughes, preciso falar com o doutor e a senhora Hughes por um momento. Como vai? Como vai? Muito bem, obrigada. Isso é delicioso, não é? Onde está o querido Sr. Richard? Ah, ali está. Não o incomode. Muito melhor ocupado conversando com as jovens. Como vai, Sr. Richard? Vi você outro dia enquanto passava pela cidade a cavalo, Mr. Otway. Eu protesto. E o bom Sr. Otway. E a senhorita Otway e a senhorita Caroline. Que multidão de amigos. E o Sr. George, e o Sr. Arthur. Como vai? Como vão todos vocês? Muito bem. Muito obrigado. Nunca melhor. Não estou ouvindo outra carruagem. Quem poderá ser? Muito provavelmente o digno Collie. Por minha palavra. É encantador estar aqui entre tais amigos. E que lareira nobre. Estou completamente assado. Sem café. Obrigado. Para mim nunca tomo café. Um pouco de chá, se faz favor. Senhor. Depois, sem pressa, ó. Aqui vem. Tudo tão bom. Frank Churchill voltou para sua estação poema. E assim que a senhorita Bates ficou em silêncio, ela se viu necessariamente ouvindo a conversa da senhora Elton e da senhorita Fairfax, que estavam um pouco atrás dela. Ele estava pensativo. Se ele também estava ouvindo, ela não podia determinar. Depois de muitos elogios a Jane sobre seu vestido e aparência, elogios muito discretos e devidamente aceitos, a senhora Elton estava evidentemente querendo receber elogios também, e eram: o que você acha do meu vestido? O que você acha do meu acabamento? Como Uriah fez meu cabelo? Com muitas outras perguntas relacionadas, todas respondidas com paciente cortesia. A senhora Elton então disse: ninguém pode pensar menos em roupa de modo geral do que eu penso, mas em uma ocasião como esta, quando todos os olhos estão tão voltados para mim, e em cumprimento aos Westons, que não tenho dúvida de que estão dando este baile principalmente para me homenagear, eu não gostaria de ser inferior aos outros. E vejo muito poucas pérolas na sala, exceto as minhas. Então Frank Churchill é um excelente dançarino. Pelo que entendi, veremos se nossos estilos combinam. Certamente Frank Churchill é um jovem bonito. Gosto muito dele. Neste momento, Frank começou a falar com tanta energia que Emma não pôde deixar de imaginar que ele tinha ouvido seus próprios elogios e não queria ouvir mais, e as vozes das senhoras se perderam por um instante, até que outra pausa trouxe novamente à tona os tons de Mr. Elton de forma distinta. O Sr. Elton acabará de se juntar a eles, e sua esposa estava exclamando: "Oh, você finalmente nos descobriu." Foi. Estávamos aqui, escondidos. Eu estava justamente dizendo a Jane que pensei que você começaria a ficar impaciente por notícias nossas. Jane, repetiu Frank Churchill, com um olhar de surpresa e desaprovação. Isso é fácil, mas a senhorita Fairfax não desaprova, suponho. O que você acha de Mr. Elton? Disse Emma em sussurro. De jeito nenhum. Você é ingrato. Ingrato? O que você quer dizer? Então, mudando de uma carranca para um sorriso, não, não me diga, não quero saber o que você quer dizer. Onde está meu pai? Quando vamos começar a dançar? Emma mal conseguia entendê-lo. Ele parecia estar de um humor estranho. Ele saiu para encontrar seu pai, mas logo voltou com ambos. Senhor e senhora Weston. Ele os havia encontrado um pouco perplexos. O que precisava ser exposto a Emma? Acabará de ocorrer à senhora Weston que a senhora Elton deveria ser convidada a iniciar o baile, que ela esperaria isso, o que interferia com todos os seus desejos de dar a Emma essa distinção. Emma ouviu a triste verdade com fortaleza. E o que faremos para arranjar um parceiro adequado para ela? Disse o Sr. Weston. Ela vai achar que Frank deveria convidá-la. Frank se voltou instantaneamente para Emma, para reivindicar sua promessa anterior, e gabou-se de ser um homem comprometido, o que seu pai parecia aprovar plenamente, e então ficou claro que a Sra. Weston o queria para dançar com a própria Sra. Elton, e que o objetivo delas era ajudá-la a convencê-lo. O que foi feito rapidamente. O Sr. Weston e a Sra. Elton abriram caminho, seguidos pelo Sr. Frank Churchill e pela senhorita Woodhouse. Emma teve que se submeter a ficar atrás da Sra. Elton,
embora sempre tivesse considerado o baile como particularmente para ela. Era quase suficiente para fazê-la pensar em casar. A senhora Elton indubitavelmente tinha vantagem, neste momento, em vaidade completamente satisfeita, pois, embora ela tivesse a intenção de começar com Frank Churchill, não poderia perder com a mudança. O Sr. Weston poderia ser superior ao filho dele, apesar desse pequeno contratempo. Entretanto, Emma estava sorrindo de prazer, encantada ao ver a respeitável quantidade de pares se formando e ao sentir que tinha tantas horas de festividade em comum à sua frente, e ela ficou mais perturbada pelo fato de o Sr. Knightley não dançar do que por qualquer outra coisa. Lá estava ele, entre os espectadores, onde não deveria estar. Ele deveria estar dançando, não se agrupando com os maridos, pais e jogadores de vista, que fingiam se interessar pela dança até que suas partidas terminassem. Tão jovem quanto parecia, ele talvez não pudesse ter aparecido em melhor situação em nenhum outro lugar do que onde se colocou. Sua figura alta, firme e ereta, entre as formas corpulentas e os ombros curvados dos homens mais velhos, era tal que Emma sentia que devia atrair os olhos de todos. E exceto seu próprio parceiro, não havia nenhum entre toda a fileira de jovens que pudesse ser comparado a ele. Ele se aproximou alguns passos, e esses poucos passos foram suficientes para mostrar quão gentil era seu jeito, com que graça natural ele devia dançar, se ao menos se desse ao trabalho. Sempre que ela encontrava seu olhar, fazia-o sorrir, mas, em geral, ele parecia sério. Ela desejava que ele pudesse gostar mais de um salão de baile e que pudesse gostar mais de Frank Churchill. Ele parecia observá-la com frequência. Ela não devia se iludir pensando que ele se interessava pela sua dança, mas se ele criticava seu comportamento, ela não sentia medo. Não havia nada de flerte entre ela e seu parceiro. Eles pareciam mais amigos alegres e descontraídos do que amantes. Que Frank Churchill pensasse menos dela do que antes era indubitável. O baile transcorreu de forma agradável. As preocupações ansiosas, a atenção incessante da Sra. Weston, não foram em vão. Todos pareciam felizes, e os elogios de ser um baile encantador, que raramente são dados antes de um baile terminar, foram repetidamente feitos no próprio início deste. De eventos muito importantes e dignos de registro, ele não foi mais produtivo do que encontros desse tipo costumam ser. Houve um, no entanto, que Emma considerou significativo. As duas últimas danças antes do jantar começaram, e Harriet não tinha par, a única jovem sentada, e a esse ponto o número de dançarinos fora tão equilibrado que como poderia haver alguém sem par era um mistério. Mas a surpresa de Emma diminuiu pouco depois, ao ver o Sr. Elton passeando despreocupadamente. Ele não pediria a Harriet para dançar se fosse possível evitar. Ela tinha certeza de que ele não pediria, e ela esperava a qualquer momento que ele fugisse para a sala de cartas. Escapar, no entanto, não era seu plano. Ele foi até a parte da sala onde os espectadores estavam reunidos, conversou com alguns e caminhou na frente deles, como para mostrar sua liberdade e sua determinação em mantê-la. Ele não deixou de estar às vezes diretamente diante da senhorita Smith, ou de falar com aqueles que estavam perto dela. Emma viu isso. Ela ainda não estava dançando, estava se movendo desde o final da fila e, portanto, tinha tempo para olhar ao redor. E apenas virando um pouco a cabeça ela viu tudo. Quando ela estava na metade do caminho da escada, todo o grupo estava exatamente atrás dela, e ela não permitia mais que seus olhos observassem. Mas o Sr. Elton estava tão perto que ela ouviu cada sílaba de um diálogo que acabará de ocorrer entre ele e a Sra. Weston, e percebeu que sua esposa, que estava parada imediatamente acima dela, não apenas ouvia também, mas até o encorajava com olhares significativos. A bondosa e gentil Sra. Weston tinha saído de seu lugar para se juntar a ele e dizer: "O senhor não vai dançar, Sr. Elton?" Ao que ele respondeu prontamente: "Com prazer, Sra. Weston, se a senhora dançar comigo. Não, eu arranjaria para você um parceiro melhor do que eu. Eu não sou um bom dançarino." "Se a Sra. Gilbert deseja dançar", disse ele, "tenho certeza de que terei grande prazer, pois, embora começando a me sentir um homem casado já um tanto velho, com meus dias de dança terminados, seria um imenso prazer, a qualquer momento, dançar com uma velha amiga como a Sra. Gilbert." "A Sra. Gilbert não pretende dançar, mas há uma jovem desocupada que eu ficaria muito feliz em ver dançando Miss Smith." "Miss Smith? Eu não tinha percebido. Você é extremamente gentil, e se eu não fosse um homem casado já velho, mas meus dias de dança terminaram. Sra. Weston, por favor, me desculpe. Qualquer outra coisa terei enorme prazer em fazer à sua disposição, mas meus dias de dança terminaram." Mrs. Weston não disse mais nada, e Emma podia imaginar com que surpresa e mortificação ela devia estar voltando para o seu assento. Este era o Sr. Elton, o amável, prestativo e gentil Sr. Elton. Ela olhou ao redor por um momento,
Ele havia se juntado ao Sr. Knightley a uma pequena distância e estava se arrumando para uma conversa mais constante, enquanto sorrisos de grande alegria passavam entre ele e sua esposa. Ela não olharia novamente. Seu coração estava em chamas, e ela temia que seu rosto também pudesse estar tão quente. Em outro momento, uma visão ainda mais feliz chamou sua atenção, o Sr. Knightley conduzindo Harriet para o quadrilha. Ela nunca tinha se sentido tão surpresa, raramente tão encantada, quanto naquele instante. Estava cheia de prazer e gratidão, tanto por Harriet quanto por si mesma, e desejava muito agradecê-lo. E embora estivesse distante demais para falar, seu rosto dizia muito. Assim que conseguiu encontrar seu olhar novamente, sua dança provou ser exatamente o que ela acreditava, extremamente boa, e Harriet teria parecido quase sortuda demais, se não fosse pelo cruel estado das coisas antes, e pelo prazer completo e sentimento elevado de distinção que suas felizes expressões denunciavam. Não foi em vão para ela, pulou mais alto do que nunca, avançou ainda mais pelo centro, e estava em um curso contínuo de sorriso. O Sr. Elton havia se retirado para a sala de cartas, parecendo, como Emma confiava, muito bobo. Ela não achava que ele fosse tão endurecido quanto sua esposa, embora estivesse ficando muito parecido com ela. Ela expressou alguns de seus sentimentos, observando audivelmente para sua parceira. Knightley teve pena da pobre pequena senhorita Smith, muito bondoso. Eu declaro. O jantar foi anunciado, a mudança começou, e a senhorita Bates pôde ser ouvida desde aquele momento, sem interrupção, até se sentar à mesa e pegar sua colher. Jane, minha querida Jane, onde você está? Aqui está seu gola. A senhora Weston pede que você coloque o seu gola. Ela diz que tem medo de que haja correntes de ar no corredor. Embora tudo tenha sido feito uma porta pregada muitos tapetes, minha querida Jane, você realmente precisa. Senhor Churchill, você é tão prestativo. Como você colocou bem, tão satisfeito. Excelente dança. De fato, sim, minha querida. Eu corri para casa, como disse que faria, para ajudar a vovó a se deitar. E voltei novamente. E ninguém percebeu minha falta. Saí sem dizer uma palavra. Exatamente como eu disse a você. Vovó estava muito bem. Teve uma noite encantadora com o Sr. Voldose. Muita conversa e jogo de backgammon. O chá foi servido lá embaixo. Biscoitos e maçãs assadas e vinho antes de ela ir embora. Sorte incrível em algumas das suas jogadas. E ela perguntou muito sobre você. Como você estava se divertindo e quem eram seus parceiros. Oi, disse eu. Não vou antecipar Jane. Eu a deixei dançando com o Sr. George Otway. Ela vai adorar contar tudo a você amanhã. Seu primeiro parceiro foi o Sr. Elton. Não sei quem vai convidá-la a seguir. Talvez o Sr. William Cox. Meu caro senhor. Você é muito amável. Não há ninguém que você preferiria. Não estou desamparada. Senhor. Você é muito gentil. Pela minha palavra. Jane em um braço. E eu no outro. Pare. Vamos nos afastar um pouco. A Sra. Elton está indo. Querida Sra. Elton. Como ela está elegante, renda linda, e agora todos nós a seguimos. Toda a rainha da noite. Bem, aqui estamos na passagem. 2 degraus. Jane, cuidado com os 2 degraus. Não, há apenas um. Bem, eu estava convencido de que havia 2. Que estranho, eu estava certo de que havia 2, e há apenas um. Nunca vi nada igual em conforto e estilo, velas por toda parte, e eu estava te contando sobre sua vovó. Jane, houve uma pequena decepção. As maçãs assadas e os biscoitos. Excelentes à sua maneira, sabe, mas houve um delicado fricassê de moleja e alguns aspargos servidos a princípio. E o bom Sr. Voldose, achando que os aspargos não estavam bem cozidos, mandou tudo de volta. Agora não há nada que a vovó ame mais do que doce de carne e aspargos, então ela ficou um pouco desapontada. Mas concordamos que não falaríamos sobre isso com ninguém, com medo de que chegasse a querida senhorita Voldose, que ficaria muito preocupada. Bem, isso é brilhante. Estou completamente maravilhada. Não poderia ter imaginado nada disso. Que elegância e profusão, não vi nada igual desde o bem. Onde vamos nos sentar? Onde vamos nos sentar? Em qualquer lugar. Contanto que Jane não fique em uma corrente de ar. Onde eu me sento não importa. Você recomenda este lado? Bem, tenho certeza. Sr. Churchill, só que parece bom demais, mas como você preferir. O que você orientar nesta casa não pode estar errado. Querida Jane. Como conseguiremos lembrar de metade dos pratos para a vovó? Sopa também. Nossa, eu não deveria ajudar tão cedo, mas cheira extremamente bem, e não consigo deixar de começar. Emma não teve a oportunidade de falar com o Sr. Knightley até depois do jantar, mas, quando todos estavam novamente no salão de baile, seus olhos o convidaram irresistivelmente a se aproximar dela e ser agradecido. Ele estava calorosamente na sua reprovação à conduta do Sr. Elton. Havia sido uma grosseira indelicadeza,
e os olhares da Sra. Elton também receberam a devida parcela de censura. Eles queriam ferir mais do que a Harriet, disse ele. Emma, por que será que eles são seus inimigos? Ele olhou com uma penetração sorridente, e ao não receber resposta, acrescentou suspeito que ela não deva ficar com raiva de você, seja qual for a atitude dele. Diante dessa suposição, você não diz nada, é claro, mas confesse, Emma, que você queria que ele se casasse com a Harriet. Eu queria, respondeu Emma, e eles não conseguem me perdoar. Ele balançou a cabeça, mas havia um sorriso indulgente nela, e ele apenas disse, não vou te repreender. Deixo você às suas próprias reflexões. Você pode confiar em mim com tais bajuladores. Meu espírito vaidoso alguma vez me diz que estou errada. Não o seu espírito vaidoso, mas o seu espírito sério. Se um te engana, tenho certeza de que o outro te avisa sobre isso. Devo admitir que estava completamente enganada quanto ao Sr. Elton. Há uma mesquinhez nele que você percebeu, e eu estava totalmente convencida de que ele estava apaixonado por Harriet. Foi através de uma série de enganos estranhos, e, em troca de você reconhecer tanto, eu farei justiça a você, dizendo que você teria escolhido para ele alguém melhor do que ele mesmo escolheu. Harriet Smith tem algumas qualidades de primeira linha, das quais a Sra. Elton é completamente desprovida. Uma garota simples, de mente única, ingênua e infinitamente preferível por qualquer homem de senso e bom gosto a uma mulher como a Sra. Elton. Achei a Harriet mais comunicativa do que esperava. Emma ficou extremamente satisfeita. Eles foram interrompidos pela agitação do Sr. Weston chamando todos para voltar a dançar. Venham, senhorita Woodhouse, senhorita Otway, senhorita Fairfax, o que vocês estão fazendo? Venha, Emma, dê o exemplo aos seus companheiros. Todos estão preguiçosos. Todos estão dormindo. Estou pronta, disse Emma. Sempre que eu for necessária. Com quem você vai dançar? Perguntou o Sr. Knightley. Ela hesitou por um momento, e então respondeu com você. Se você me convidar. Você quer? Disse ele, oferecendo a mão. Com certeza quero. Você mostrou que sabe dançar, e você sabe que não somos realmente tão como irmãos e irmãs a ponto de tornar isso de qualquer forma impróprio. Irmão e irmã, não, de jeito nenhum. Capítulo 2. Nenhum infortúnio ocorreu novamente para impedir o baile. O dia se aproximou. O dia chegou. E após uma manhã de certa ansiedade, Frank Churchill, com toda a certeza de si mesmo, chegou a Randalls antes do jantar. E tudo estava seguro. Ainda não havia havido um segundo encontro entre ele e Emma. O quarto no Crow seria testemunha disso, mas seria melhor do que um encontro comum em meio à multidão. O Sr. Weston havia sido tão insistente em seus pedidos para que ela chegasse lá o mais rápido possível depois deles, com o objetivo de obter sua opinião sobre a adequação e o conforto dos quartos antes que outras pessoas chegassem, que ela não pôde recusar. Portanto, deveria passar um período tranquilo na companhia do jovem. Ela iria levar Harriet, e eles seguiram para o Crow em boa hora, o grupo dos Randalls apenas um pouco à frente deles. Frank Churchill parecia estar atento, e embora não falasse muito, seus olhos revelavam que ele pretendia ter uma noite encantadora. Todos caminharam juntos, para ver se tudo estava como deveria, e em poucos minutos foram alcançados pelo conteúdo de outra carruagem, cujo som Emma, a princípio, não pôde ouvir sem grande surpresa. Tão cedo, de forma tão irrazoável, ela estava prestes a exclamar, mas logo percebeu que se tratava de uma família de velhos amigos, que vinham, como ela, por desejo particular, ajudar o julgamento do Sr. Weston, e eles eram seguidos de muito perto por outra carruagem de primos, que haviam sido convidados a vir cedo com a mesma insistência distinta, na mesma missão, que parecia que metade dos convivas poderia em breve estar reunida para o propósito de uma inspeção preparatória. Emma percebeu que seu gosto não era o único gosto de que o Sr. Weston dependia, e sentiu que ser a favorita e íntima de um homem que tinha tantos íntimos e confidentes não era a primeira distinção na escala da vaidade. Ela gostava de seus modos abertos, mas um pouco menos de franqueza teria feito dele um caráter mais elevado. Benevolência geral, mas não amizade geral, fazia um homem ser o que ele deveria ser. Ela conseguia imaginar tal homem. Todo o grupo caminhava, olhava e elogiava novamente, e então, não tendo mais o que fazer, formava uma espécie de semicírculo em torno do fogo, para observar de suas várias maneiras, até que surgissem outros assuntos, que, embora maio, uma lareira à noite ainda era muito agradável. Emma descobriu que não era culpa do Sr. Weston que o número de conselheiros privados ainda não fosse maior. Eles haviam parado na porta da Sra. Bates para oferecer o uso de sua carruagem, mas a tia e a sobrinha seriam trazidas pelos Eltons. Frank estava ao lado dela, mas não de forma firme. Havia uma inquietação que mostrava uma mente não tranquila. Ele olhava ao redor, ia até a porta, ficava atento ao som de outras carruagens impaciente para começar,
ou com medo de estar sempre perto dela. Falou-se da Sra. Elton. Acho que ela deve chegar em breve, disse ele. Tenho muita curiosidade de conhecer a Sra. Elton. Ouvi falar tanto dela. Não deve demorar, acho, para que ela venha. O som de uma carruagem foi ouvido. Ele se mexeu imediatamente, mas, ao voltar, disse: Estou esquecendo que não a conheço. Nunca vi nem o senhor nem a Sra. Elton. Não tenho nenhum direito de me adiantar. O senhor e a Sra. Elton apareceram, e todos os sorrisos e formalidades se sucederam. Mas a senhorita Bates e a senhorita Fairfax, disse o Sr. Weston, olhando ao redor. Achávamos que vocês iam trazê-las. O equívoco havia sido pequeno. A carruagem foi enviada agora para buscá-las. Emma estava ansiosa para saber qual seria a primeira opinião de Frank sobre a Sra. Elton. Como ele reagiria à elegância estudada de seu traje e aos seus sorrisos de graça. Ele imediatamente se preparou para formar uma opinião, dando a ela uma atenção muito adequada, depois que a apresentação se completou. Em alguns minutos a carruagem voltou. Alguém falou sobre chuva. Vou ver se há guarda-chuvas, senhor, disse Frank a seu pai. A senhorita Bates não deve ser esquecida. E lá foi ele. O Sr. Weston estava seguindo, mas a Sra. Elton o deteve, para agradá-lo com sua opinião sobre o filho dele. E ela começou de forma tão animada que o jovem, embora de forma alguma estivesse se movendo devagar, mal conseguia ficar fora de alcance da conversa. Um jovem realmente muito interessante, de fato, Sr. Weston. Você sabe que eu honestamente lhe disse que formaria minha própria opinião, e fico feliz em dizer que estou extremamente satisfeita com ele. Pode acreditar em mim. Eu nunca faço elogios à toa. Acho um jovem muito bonito, e seus modos são exatamente do jeito que gosto, e aprovo tão verdadeiramente um cavalheiro, sem o menor traço de presunção ou afetação. Você deve saber que tem um enorme desagrado por afetações, quase um horror por elas. Nunca foram toleradas em Maple Grove. Nem o Sr. Suckley nem eu jamais tivemos paciência com elas, e às vezes costumávamos dizer coisas bem cortantes. Celina, que amável quase ao ponto de falhar em certas coisas, lidava bem melhor com elas. Enquanto ela falava sobre seu filho, a atenção do Sr. Weston estava totalmente concentrada, mas quando ela chegou a Maple Grove, ele pôde se lembrar de que havia senhoras chegando para serem atendidas, e com sorrisos felizes, precisava ir embora às pressas. A Sra. Elton se voltou para a Sra. Weston. Não tenho dúvida de que é nossa carruagem com a senhorita Bates e Jane. Nosso cocheiro e os cavalos são extremamente rápidos. Acredito que dirigimos mais rápido do que qualquer pessoa. Que prazer é enviar sua carruagem para um amigo. Ouvi dizer que a senhora foi tão gentil em oferecer, mas da próxima vez será totalmente desnecessário. Pode ter certeza de que sempre cuidarei delas. Miss Bates e Miss Fairfax, escoltadas pelos dois cavalheiros, entraram na sala, e a Sra. Elton parecia achar que era seu dever, tanto quanto da Sra. Weston, recebê-las. Seus gestos e movimentos poderiam ser compreendidos por qualquer um que observasse, como Emma, mas suas palavras, as palavras de todos, logo se perderam sob o fluxo incessante de Miss Bates, que entrou falando, e não terminou seu discurso muitos minutos depois de ser admitida no círculo junto ao fogo. Quando a porta se abriu, ela foi ouvida. Tão gentil da sua parte, nenhuma chuva, nada a significar, não me importo comigo mesma, sapatos bem grossos. E Jane declara bem, assim que entrou pela porta, bem, isto é realmente brilhante, isto é admirável. Excelente engenhosidade, juro, nada em falta. Não poderia ter imaginado. Tão bem iluminado, Jane, olhe, você já viu alguma coisa assim? Oh, Sr. Weston, você realmente deve ter tido a lâmpada de Aladim. A boa Sra. Stokes não reconheceria seu próprio quarto novamente. Eu a vi quando entrei. Ela estava parada na entrada. Oh, Sra. Stokes, eu disse, mas não tive tempo para mais. Agora ela foi recebida pela Sra. Weston. Muito bem, agradeço. Senhora, espero que esteja muito bem, muito feliz em ouvir isso. Tão preocupado que você possa ter dor de cabeça, vendo você passar tão frequentemente e sabendo o quanto deve ser difícil. Fico realmente encantado em ouvir isso. Ah, querida Sra. Elton, muito obrigado pela carruagem. Tempo excelente. Jane e eu estamos totalmente prontos. Não fizemos os cavalos esperarem um momento. Carruagem muito confortável. Oh, e tenho certeza de que nossos agradecimentos também são devidos a você, Sra. Weston. Por isso, a Sra. Elton gentilmente enviou uma nota para Jane, ou então não estaríamos aqui. Mais duas ofertas assim em um só dia. Nunca houve vizinhos como esses. Eu disse à minha mãe de fato, Senhora. Obrigado. Minha mãe está muito bem. Foi para a casa do Sr. Volduse. Fiz com que ela levasse seu chale, pois as noites não estão quentes. Seu grande chale novo, presente de casamento da Sra. Dixon. Tão gentil de sua parte pensar na minha mãe. Comprado em Weymouth.
Você sabe a escolha do Sr. Dickinson. Havia 3 outros, diz Jane, sobre os quais hesitaram por algum tempo. O coronel Campbell preferia bastante um oliva. Minha querida Jane, tem certeza de que não molhou os pés? Foi apenas 1 ou 2 gotas. Mas estou tão receosa, mas o Sr. Frank Chatfield foi tão extremamente, e havia um tapete para pisar. Nunca vou esquecer sua extrema cortesia. Sr. Frank Chatfield, preciso lhe dizer que os óculos da minha mãe nunca mais deram problemas desde então. O rebite nunca mais saiu. Minha mãe fala frequentemente da sua boa natureza. Não fala, Jane, não falamos frequentemente do Sr. Frank Chatfield. Aqui está a senhorita Woodhouse. Querida senhorita Woodhouse, como vai? Muito bem, obrigada. Estou bem. Este encontro é como estar num mundo de fadas. Que transformação! Não posso elogiar. Eu sei, olhando para Emma com a máxima complacência, e isso seria rude mais pela minha palavra. Senhorita Woodhouse, você realmente está o que acha do cabelo da Jane. Você é a juíza, e ela mesma fez tudo. É realmente maravilhoso como ela arruma o cabelo. Acho que nenhum cabeleireiro de Londres conseguiria. Dr. Hughes, eu declaro, e Mr. Hughes, preciso falar com o doutor e a senhora Hughes por um momento. Como vai? Como vai? Muito bem, obrigada. Isso é delicioso, não é? Onde está o querido Sr. Richard? Ali está ele. Não o incomode. Melhor assim, conversando com as jovens. Como vai, Sr. Richard? Vi você outro dia enquanto passava a cavalo pela cidade. Mr. Otway. Eu protesto. E o bom Sr. Otway. E Miss Otway e Miss Caroline, que enxame de amigos. E Mr. George e Mr. Arthur. Como vai? Como vão todos vocês? Muito bem. Muito obrigado. Nunca melhor. Não estou ouvindo outra carruagem. Quem poderá ser? Muito provavelmente o estimado Sr. Collis. De fato, é encantador estar aqui entre amigos assim, e um fogo tão nobre. Estou completamente assado. Sem café. Obrigado. Para mim nunca tomo café. Um pouco de chá, se faz favor, senhor. Daqui a pouco sem pressa. Aqui vem. Tudo tão bom. Frank Chatfield voltou para sua estação acompanhado de Emma, e assim que a senhorita Bates ficou em silêncio, ela se viu necessariamente ouvindo a conversa de Mr. Elton e Miss Fairfax, que estavam paradas um pouco atrás dela. Ele estava pensativo. Se ele também estaria ouvindo, ela não poderia determinar. Após muitos elogios a Jane por seu vestido e aparência, elogios muito discretos e adequadamente recebidos, Mr. Elton estava evidentemente querendo ser elogiada também, e era: o que você acha do meu vestido? O que você acha do meu enfeite? Como Uriah fez meu cabelo? Com muitas outras perguntas relacionadas, todas respondidas com paciência e cortesia. A senhora Elton então disse: ninguém pode pensar menos em roupa em geral do que eu penso, mas em uma ocasião como esta, quando todos os olhos estão tão voltados para mim, e em homenagem aos Westons, que não tenho dúvida estão dando este baile principalmente para me honrar, eu não gostaria de ser inferior a ninguém. E vejo muito poucas pérolas na sala, exceto as minhas. Então, pelo que entendi, Frank Chatfield é um dançarino excelente. Veremos se nossos estilos combinam. Certamente, Frank Chatfield é um jovem bonito. Eu gosto muito dele. Neste momento, Frank começou a falar com tanta energia que Emma não pôde deixar de imaginar que ele tinha ouvido seus próprios elogios e não queria ouvir mais, e as vozes das senhoras ficaram abafadas por um tempo, até que outra pausa trouxe novamente à tona os tons de Mr. Elton de forma distinta. O Sr. Elton acabará de se juntar a eles, e sua esposa estava exclamando: você finalmente nos descobriu. Foi. Estávamos aqui, escondidos. Eu estava justamente dizendo a Jane que pensei que você começaria a ficar impaciente por notícias nossas. Jane, repetiu Frank Chatfield, com um olhar de surpresa e desaprovação. Isso é fácil, mas a senhorita Fairfax não desaprova, suponho. O que você acha de Mr. Elton? Disse Emma em sussurro. De jeito nenhum. Você é ingrato. Ingrato? O que você quer dizer? Então, mudando de uma carranca para um sorriso, não me diga, não quero saber o que você quer dizer. Onde está meu pai? Quando vamos começar a dançar? Emma mal conseguia entendê-lo. Ele parecia estar de um humor estranho. Ele saiu para encontrar seu pai, mas logo voltou com ambos. Senhor e senhora Weston. Ele os havia encontrado um pouco perplexos. O que precisava ser exposto a Emma? Acabará de ocorrer à senhora Weston que a senhora Elton deveria ser convidada a iniciar o baile, que ela esperaria isso, o que interferia com todos os seus desejos de dar a Emma essa distinção. Emma ouviu a triste verdade com fortaleza. E o que faremos para arranjar um parceiro adequado para ela? Disse o Sr. Weston. Ela vai achar que Frank deveria convidá-la. Frank se voltou instantaneamente para Emma, para reivindicar sua promessa anterior, e gabou-se de ser um homem comprometido, o que seu pai parecia aprovar plenamente, e então ficou claro que a Sra. Weston queria para dançar com a própria Sra. Elton.
e que o objetivo delas era ajudá-la a convencê-lo, o que foi feito rapidamente. O Sr. Weston e a Sra. Elton abriram caminho, seguidos pelo Sr. Frank Churchill e pela Srta Voodoose. Emma teve que se submeter a ficar atrás da Sra. Elton, embora sempre tivesse considerado o baile como particularmente para ela. Era quase suficiente para fazê-la pensar em casar. A Sra. Elton indubitavelmente tinha vantagem, nesse momento, em vaidade completamente satisfeita, pois, embora ela tivesse a intenção de começar com Frank Churchill, não poderia perder com a mudança. O Sr. Weston poderia ser superior ao filho dele, apesar desse pequeno contratempo. Entretanto, Emma estava sorrindo de prazer, encantada ao ver a respeitável quantidade de pares se formando e ao sentir que tinha tantas horas de festividade em comum à sua frente, e ela ficou mais perturbada pelo fato de o Sr. Knightley não dançar do que por qualquer outra coisa. Lá estava ele, entre os espectadores, onde não deveria estar. Ele deveria estar dançando, não se agrupando com os maridos, pais e jogadores de vista, que fingiam se interessar pela dança até que suas partidas terminassem. Tão jovem quanto parecia, ele talvez não pudesse ter aparecido em melhor situação em nenhum outro lugar do que onde se colocou. Sua figura alta, firme e ereta, entre as formas corpulentas e os ombros curvados dos homens mais velhos, era tal que Emma sentia que devia atrair os olhos de todos. E excetuando-se seu próprio parceiro, não havia um entre toda a fila de jovens que pudesse ser comparado a ele. Ele se aproximou alguns passos, e esses poucos passos foram suficientes para provar com cavalheiresco, com que graça natural, ele deveria dançar, se apenas se desse ao trabalho, e sempre que ela encontrava seu olhar, fazia-o sorrir, mas, em geral, ele parecia sério. Ela desejava que ele pudesse gostar mais de um salão de baile e que gostasse mais de Frank Churchill. Ele parecia observá-la frequentemente. Ela não deveria se iludir pensando que ele refletia sobre sua dança, mas, se estivesse criticando seu comportamento, não se sentia amedrontada. Não havia nada de flerte entre ela e seu parceiro. Pareciam mais como amigos alegres e descontraídos do que amantes. Que Frank Churchill pensasse menos dela do que antes era indubitável. O baile transcorreu de forma agradável. As preocupações ansiosas, a atenção incessante da Sra. Weston, não foram em vão. Todos pareciam felizes, e os elogios de ser um baile encantador, que raramente são dados antes de um baile terminar, foram repetidamente feitos no próprio início deste. De eventos muito importantes e dignos de registro, ele não foi mais produtivo do que encontros desse tipo costumam ser. Houve um, no entanto, que Emma considerou significativo. As duas últimas danças antes do jantar começaram, e Harriet não tinha par, a única jovem sentada, e a esse ponto o número de dançarinos fora tão equilibrado que como poderia haver alguém sem par era um mistério. Mas a surpresa de Emma diminuiu pouco depois, ao ver o Sr. Elton passeando despreocupadamente. Ele não pediria a Harriet para dançar se fosse possível evitar. Ela tinha certeza de que ele não pediria, e ela esperava a qualquer momento que ele fugisse para a sala de cartas. Escapar, no entanto, não era seu plano. Ele foi até a parte da sala onde os acompanhantes estavam reunidos, conversou com alguns e caminhou na frente deles, como para mostrar sua liberdade e sua determinação em mantê-la. Ele não deixou de estar às vezes diretamente diante da Srta. Smith, ou de falar com aqueles que estavam perto dela. Emma viu isso. Ela ainda não estava dançando, estava se movendo desde o final da fila e, portanto, tinha tempo para olhar ao redor. E apenas virando um pouco a cabeça ela viu tudo. Quando ela estava no meio do caminho da escada, todo o grupo estava exatamente atrás dela, e ela não permitia mais que seus olhos observassem. Mas o Sr. Elton estava tão perto que ela ouviu cada sílaba de um diálogo que acabará de ocorrer entre ele e a Sra. Weston, e percebeu que sua esposa, que estava parada imediatamente acima dela, não apenas ouvia também, mas até o encorajava com olhares significativos. A bondosa e gentil Sra. Weston tinha saído de seu lugar para se juntar a ele e dizer: "O senhor não vai dançar, Sr. Elton?" Ao que ele respondeu prontamente: "Com prazer, Sra. Weston, se a senhora dançar comigo. Não, eu arranjaria para você um parceiro melhor do que eu. Eu não sei dançar." "Se a Sra. Gilbert desejar dançar", disse ele, "terei grande prazer. Tenho certeza, pois, embora esteja começando a me sentir um homem casado já meio velho, e que meus dias de dança acabaram, seria para mim um enorme prazer, a qualquer momento, dançar com uma velha amiga como a Sra. Gilbert. A Sra. Gilbert não pretende dançar, mas há uma jovem desocupada que eu ficaria muito feliz em ver dançando Miss Smith." "Miss Smith, não tinha reparado. Você é extremamente gentil, e se eu não fosse um homem casado já envelhecido, mas meus dias de dança acabaram. Sra. Weston, com licença, qualquer outra coisa que eu possa fazer, ficaria mais do que feliz."
à sua disposição, mas meus dias de dança acabaram. Mrs. Weston não disse mais nada, e Emma podia imaginar com que surpresa e mortificação ela devia estar voltando para o seu assento. Este era o Sr. Elton, o amável, prestativo e gentil Sr. Elton. Ela olhou ao redor por um momento. Ele havia se juntado ao Sr. Knightley a uma pequena distância e estava se arrumando para uma conversa mais constante, enquanto sorrisos de grande alegria passavam entre ele e sua esposa. Ela não olharia novamente. Seu coração estava em chamas, e ela temia que seu rosto também pudesse estar tão quente. Em outro momento, uma visão ainda mais feliz chamou sua atenção, o Sr. Knightley conduzindo Harriet para o quadrilha. Ela jamais tinha se sentido tão surpresa, raramente tão encantada, quanto naquele instante. Estava toda prazer e gratidão, tanto por Harriet quanto por si mesma, e desejava poder agradecê-lo. E embora estivesse distante demais para falar, seu semblante dizia muito. Assim que conseguiu encontrar seu olhar novamente, sua dança provou ser exatamente o que ela acreditava, extremamente boa, e Harriet teria parecido quase sortuda demais, se não fosse pelo cruel estado das coisas antes, e pelo prazer completo e sentimento elevado de distinção que suas felizes feições denunciavam. Não foi em vão para ela, pulou mais alto do que nunca, avançou ainda mais pelo centro, e estava em um curso contínuo de sorriso. O Sr. Elton havia se retirado para a sala de cartas, parecendo, Emma confiava, muito tolo. Ela não achava que ele fosse tão endurecido quanto sua esposa. Embora estivesse ficando muito parecido com ela expressou alguns de seus sentimentos, observando audivelmente para seu parceiro. Knightley teve pena da pobre pequena senhorita Smith. Muito bondoso, eu declaro. O jantar foi anunciado, o movimento começou, e a senhorita Bates pôde ser ouvida desde aquele momento, sem interrupção, até se sentar à mesa e pegar sua colher. Jane, minha querida Jane, onde você está? Aqui está seu gola. A senhora Weston pede que você coloque o seu gola. Ela diz que tem medo de que haja correntes de ar no corredor. Embora tudo tenha sido feito uma porta pregada muitos tapetes, minha querida Jane, você realmente precisa. Senhor Churchill, você é tão prestativo. Como você colocou bem, tão satisfeito. Excelente dança. De fato, sim, minha querida. Eu corri para casa, como disse que faria, para ajudar a vovó a se deitar. E voltei novamente. E ninguém percebeu minha falta. Saí sem dizer uma palavra. Exatamente como eu disse a você. Vovó estava muito bem. Teve uma noite encantadora com o Sr. Voldose. Muita conversa e jogo de backgammon. O chá foi servido lá embaixo. Biscoito, maçãs assadas e vinho antes de ela ir embora. Sorte incrível em algumas das suas jogadas. E ela perguntou muito sobre você. Como você se divertiu e quem foram seus parceiros. Disse eu. Não vou passar à frente da Jane. Eu a deixei dançando com o Sr. George Otway. Ela vai adorar contar tudo a você pessoalmente amanhã. Seu primeiro parceiro foi o Sr. Elton. Não sei quem vai convidá-la depois. Talvez o Sr. William Cox. Meu caro senhor. Você é muito gentil. Não há ninguém que você não preferiria. Não estou desamparada. Senhor. Você é muito amável. Pela minha palavra. Jane em um braço. E eu no outro. Espere. Vamos recuar um pouco. A Sra. Elton está indo. Querida Sra. Elton. Como ela está elegante, renda linda, e agora todos nós seguimos atrás dela. Realmente a rainha da noite. Bem, aqui estamos na passagem. 2 degraus. Jane, cuidado com os 2 degraus. Não, há apenas um. Bem, eu estava convencido de que havia 2. Que estranho, eu estava certo de que havia 2, e há apenas um. Nunca vi nada igual em conforto e estilo, velas por toda parte, e eu estava te contando sobre sua vovó. Jane, houve uma pequena decepção. As maçãs assadas e os biscoitos, excelentes à sua maneira, sabe, mas houve um delicado fricassê de moleja e alguns aspargos servidos a princípio. E o bom Sr. Voldose, achando que os aspargos não estavam bem cozidos, mandou tudo de volta. Agora não há nada que a vovó ame mais do que doce de carne e aspargos, então ela ficou um pouco desapontada, mas concordamos que não falaríamos sobre isso com ninguém, com medo de que chegasse a querida senhorita Voldose, que ficaria muito preocupada. Bem, isso é brilhante. Estou completamente maravilhada. Não poderia ter imaginado nada disso. Que elegância e profusão, não vi nada igual desde o bem. Onde vamos nos sentar? Onde vamos nos sentar? Em qualquer lugar. Contanto que Jane não fique no vento. Onde eu me sento não faz diferença. Você recomenda este lado? Bem, tenho certeza. Sr. Churchill, só que parece bom demais, mas como você preferir. O que você mandar nesta casa não pode estar errado. Querida Jane. Como vamos lembrar metade dos pratos para a vovó? Sopa também, muita coisa. Eu não deveria ser ajudado tão cedo, mas o cheiro está excelente,
e não consigo evitar começar. Emma não teve a oportunidade de falar com o Sr. Knightley até depois do jantar, mas, quando todos estavam novamente no salão de baile, seus olhos o convidaram irresistivelmente a se aproximar dela e ser agradecido. Ele estava calorosamente na reprovação da conduta do Sr. Elton. Tinha sido uma grosseria imperdoável, e os olhares da Sra. Elton também receberam sua devida cota de censura. Eles queriam ferir mais do que a Harriet, disse ele. Emma, por que será que eles são seus inimigos? Ele olhou com uma penetração sorridente, e ao não receber resposta, acrescentou suspeito que ela não deva ficar com raiva de você, seja qual for a atitude dele. Diante dessa suposição, você não diz nada, é claro, mas confesse, Emma, que você queria que ele se casasse com a Harriet. Eu queria, respondeu Emma, e eles não conseguem me perdoar. Ele balançou a cabeça, mas havia um sorriso indulgente nela, e ele apenas disse, não vou te repreender. Deixo você às suas próprias reflexões. Você pode confiar em mim com tais bajuladores. Meu espírito vaidoso alguma vez me diz que estou errado. Não o seu espírito vaidoso, mas o seu espírito sério. Se um te leva ao erro, tenho certeza de que o outro te avisa sobre isso. Devo admitir que estava completamente enganado sobre o Sr. Elton. Há uma mesquinhez nele que você percebeu, e eu estava totalmente convencido de que ele estava apaixonado por Harriet. Foi através de uma série de enganos estranhos, e, em troca de você reconhecer tanto, eu farei justiça a você, dizendo que você teria escolhido para ele alguém melhor do que ele mesmo escolheu. Harriet Smith tem algumas qualidades de primeira linha, das quais a Sra. Elton é completamente desprovida. Uma garota simples, de mente única, ingênua e infinitamente preferível por qualquer homem de senso e bom gosto a uma mulher como a Sra. Elton. Achei a Harriet mais comunicativa do que esperava. Emma ficou extremamente satisfeita. Eles foram interrompidos pela agitação do Sr. Weston chamando todos para começar a dançar vivamente. Venham, senhorita Vaudoise, senhorita Otway, senhorita Fairfax, o que todas vocês estão fazendo? Venha, Emma. Deu exemplo às suas companheiras. Todos estão preguiçosos. Todos estão dormindo. Estou pronta, disse Emma. Sempre que eu for chamada. Com quem você vai dançar? Perguntou o Sr. Knightley. Ela hesitou por um momento, e então respondeu com você. Se me convidar. Quer dançar comigo? Disse ele, estendendo a mão. Com certeza. Você já mostrou que sabe dançar, e sabe que não somos realmente tão irmão e irmã a ponto de tornar isso impróprio. Irmão e irmã, não, de jeito nenhum. Capítulo 3. Essa pequena explicação com o Sr. Knightley deu a Emma um prazer considerável. Foi uma das lembranças agradáveis do baile, que ela percorreu pelo gramado na manhã seguinte para aproveitar, e ela estava extremamente contente por terem chegado a um entendimento tão bom a respeito do Elton, e por suas opiniões sobre o marido e a esposa serem tão semelhantes, e o elogio dele a Harriet, sua concessão em favor dela, foi especialmente gratificante. A impertinência do Elton, que por alguns minutos ameaçará arruinar o resto de sua noite, havia sido a ocasião de algumas das maiores satisfações, e ela aguardava com expectativa outro resultado feliz, a cura da paixão cega de Harriet. Pelo modo como Harriet falava sobre o acontecimento antes de deixarem o salão de baile, ela nutria grandes esperanças. Parecia como se seus olhos tivessem sido repentinamente abertos, e ela agora conseguisse ver que o Sr. Elton não era a criatura superior que ela havia acreditado. A febre havia passado, e Emma podia ter pouca preocupação de que o pulso se acelerasse novamente por uma cortesia prejudicial. Ela dependia dos sentimentos maus do Elton para fornecer toda a disciplina de negligência pontual que pudesse ser necessária. Harriet racional, Frank Churchill não demasiado apaixonado, e o Sr. Knightley sem vontade de brigar com ela. Quão feliz deveria ser um verão diante dela. Ela não veria Frank Churchill naquela manhã. Ele lhe disse que não poderia se permitir o prazer de parar em Hatfield, pois precisava estar em casa até o meio do dia. Ela não se arrependeu disso. Tendo resolvido todos esses assuntos, revistos e colocado tudo em ordem, ela estava justamente se virando para casa com um ânimo renovado para atender às exigências dos dois garotinhos, bem como do avô deles, quando o grande portão de ferro se abriu, e duas pessoas entraram que ela nunca esperava ver juntas. Frank Churchill, com a Harriet apoiada em seu braço. Na verdade, Harriet, um instante bastou para convencê-la de que algo extraordinário tinha acontecido. Harriet parecia pálida e assustada, e ele tentava aninhá-la. O portão de ferro e a porta da frente não estavam a 20 passos de distância um do outro. Os três logo estavam no hall, e Harriet, imediatamente, afundou-se em uma cadeira desmaiada. Uma jovem que desmaia precisa ser socorrida. Perguntas devem ser respondidas e surpresas explicadas. Tais eventos são muito interessantes, mas o suspense deles não pode durar muito. Alguns minutos fizeram Emma ficar a par de tudo. A senhorita Smith e a senhorita Bickerton,
Outra hóspede da sala de visitas da senhora Godard, que também estivera no baile, haviam saído para caminhar juntas e tomado um caminho, a estrada de Richmond, que, embora aparentemente pública o suficiente para a segurança, as levou ao alarme. Cerca de meia milha além de Gbury, fazendo uma curva repentina e profundamente sombreada por olmos de cada lado, tornou-se, por um trecho considerável, muito isolada, e quando as jovens avançaram um pouco por ela, perceberam de repente, a uma pequena distância à frente, em um amplo trecho de relvado ao lado, um grupo de ciganos. Uma criança de guarda veio até eles para implorar, e a senhorita Bickerton, extremamente assustada, deu um grande grito, chamando Harriet para segui-la. Correu por um encosta íngreme, pulou uma cerca baixa no topo e seguiu pelo caminho mais rápido de volta a Edbury. Mas a pobre Harriet não conseguiu acompanhar. Ela havia sofrido muito de cãibras depois de dançar, e sua primeira tentativa de subir a encosta trouxe de volta uma cãibra tão intensa que a deixou absolutamente impotente e nesse estado, e extremamente aterrorizada. Ela teve de permanecer. Como os andarilhos poderiam ter se comportado, se as jovens tivessem sido mais corajosas? É difícil dizer, mas um convite para ataque assim não podia ser resistido. E Harriet logo foi cercada por meia dúzia de crianças, lideradas por uma mulher robusta e um garoto grande, todos barulhentos e com olhar impertinente, embora não completamente nas palavras. Cada vez mais assustada, ela imediatamente lhes prometeu dinheiro. Tirando sua bolsa, deu-lhes um xelim, implorando que não quisessem mais, nem a tratassem mal. Ela então conseguiu caminhar, embora devagar, e estava se afastando, mas seu terror e sua bolsa eram tentadores demais, e ela foi seguida, ou melhor, cercada, por todo o grupo, que exigia mais. Nesse estado, Frank Churchill a havia encontrado, ela tremendo e se condicionando, eles altos e insolentes. Por um golpe de sorte extremamente favorável, sua partida de Gbury havia sido atrasada, de modo a levá-lo a ajudá-la nesse momento crítico. A agradabilidade da manhã o havia induzido a caminhar, deixando seus cavalos encontrá-lo por outra estrada, 1 ou 2 milhas além de Gbury, e por ter pegado emprestada uma tesoura na noite anterior de Miss Bates e ter se esquecido de devolvê-la, ele foi obrigado a parar na porta dela e entrar por alguns minutos. Portanto, estava mais atrasado do que pretendia, e estando a pé, não foi visto por todo o grupo até quase estar próximo deles. O terror que a mulher e o menino haviam criado em Harriet tornou-se então parte de si mesmos. Ele os havia deixado completamente apavorados, e Harriet, agarrando-se a ele com ansiedade e mal conseguindo falar, tinha apenas forças suficientes para chegar a Hartfield, antes que seu ânimo fosse completamente abalada. Foi ideia dele levá-la a Hartfield e ele não havia pensado em nenhum outro lugar. Essa era a extensão de toda a história, de sua comunicação e da de Harriet assim que ela recuperou os sentidos e a fala, e ele não ousava ficar mais tempo do que o necessário para vê-la bem. Esses vários atrasos não lhe deixaram outro minuto a perder, e Emma, comprometendo-se a garantir a segurança de Harriet à senhora Godard, e a informar ao Sr. Knightley sobre a presença de tal grupo de pessoas na vizinhança, partiu, levando consigo todas as bênçãos agradecidas que ela pôde pronunciar por sua amiga e por si mesma. Uma aventura como esta, um jovem bonito e uma jovem encantadora jogados juntos de tal maneira dificilmente deixaria de sugerir certas ideias até ao coração mais frio e ao cérebro mais firme. Pelo menos era isso que Emma pensava. Será que um linguista, um gramático, ou até um matemático poderia ter visto o que ela viu, ter testemunhado a aparência deles juntos, e ouvido a história disso, sem sentir que as circunstâncias estavam agindo para torná-los particularmente interessantes um para o outro? Quanto mais uma imaginativa, como ela, estaria em chamas de especulação e previsão, especialmente com um terreno de antecipação como aquele que sua mente já havia construído. Foi algo realmente extraordinário. Nada parecido jamais ocorrerá antes com qualquer jovem da região, dentro de sua memória, nenhum encontro, nenhum susto desse tipo, e agora acontecerá com a própria pessoa. E justamente na hora em que a outra pessoa passava por ali para resgatá-la. Certamente era muito extraordinário, e sabendo, como sabia, o estado de ânimo favorável de cada um nesse período, isso a impressionou ainda mais. Ele desejava superar seu apego por ela, enquanto ela se recuperava justamente de sua mania por Mr. Elton. Parecia que tudo conspirava para prometer as consequências mais interessantes. Não era possível que a ocorrência não recomendasse fortemente um ao outro. Na breve conversa que ela tivera com ele, enquanto Harriet estava parcialmente inconsciente, ele falará sobre seu terror, sua ingenuidade, seu fervor, ao agarrar-se e se apegar ao seu braço, com uma sensibilidade divertida e encantada, e finalmente, depois que o próprio relato de Harriet for apresentado, ele expressará sua indignação pela abominável tolice de Miss Bickerton nos termos mais enfáticos. Tudo deveria seguir seu curso natural, no entanto,
sem ser impulsionado nem auxiliado. Ela não daria um passo, nem daria a menor pista. Não. Ela já tinha tido interferência suficiente. Não poderia haver mal algum em um mero plano passivo. Não passava de um desejo. Além disso, de forma alguma ela prosseguiria. A primeira resolução de Emma foi impedir que seu pai soubesse o que havia ocorrido, consciente da ansiedade e do alarme que isso causaria, mas logo percebeu que o segredo seria impossível de manter. Em meia hora, a notícia já havia se espalhado por todo Egbury. Era exatamente o tipo de evento que atrai os que mais falam, jovens e servos, e toda a juventude, e os empregados do lugar logo se encontravam no deleite de notícias assustadoras. O baile da noite anterior parecia perdido entre os ciganos. O pobre Sr. Voldose treme enquanto estava sentado, e como Emma havia previsto, mal se sentiria satisfeito sem que prometessem nunca mais ultrapassar os arbustos. Foi algum conforto para ele saber que muitas indagações sobre si mesmo e sobre a senhorita Voldose, pois seus vizinhos sabiam que ele gostava de ser perguntado, bem como sobre a senhorita Smith, chegavam durante o resto do dia, e ele teve o prazer de responder que todos estavam bastante indiferentes, o que, embora não fosse exatamente verdade, pois ela estava perfeitamente bem e Harriet não muito diferente. Emma não se importaria. Ela tinha um estado de saúde geralmente infeliz para a filha de um homem assim, pois mal sabia o que era indisposição, e se ele não inventava doenças para ela, não havia como ela se destacar em uma mensagem. Os ciganos não esperaram pelas operações da justiça, eles se foram às pressas. As jovens de Guguri poderiam ter voltado a caminhar em segurança antes que seu pânico começasse, e toda a história logo se reduziu a um assunto de pouca importância, exceto para Emma e seus sobrinhos. Em sua imaginação, ela manteve seu espaço, e Henry e John ainda perguntavam todos os dias pela história de Harriet e os ciganos, insistindo em corrigi-la cuidadosamente se ela se desviasse do relato original no menor detalhe. Capítulo 4. Passaram-se apenas alguns dias após essa aventura, quando Harriet veio, numa manhã, até Emma com um pequeno pacote na mão, e depois de se sentar e hesitar, começou assim: Senhorita Voldose, se você estiver disponível, tenho algo que gostaria de lhe contar, uma espécie de confissão a fazer, e então, você sabe, tudo estará resolvido. Emma ficou bastante surpresa, mas pediu que ela falasse. Havia uma seriedade no modo de Harriet que a preparava, tanto quanto suas palavras, para algo mais do que o comum. É meu dever, e tenho certeza de que também é meu desejo, continuou, não ter reservas com você sobre este assunto. Como sou felizmente uma criatura bastante transformada em um aspecto, é muito adequado que você tenha a satisfação de saber disso. Não quero dizer mais do que o necessário, tenho muita vergonha de ter cedido como cedi, e imagino que você me compreenda. Sim, disse Emma. Espero que sim. Como é que pude, por tanto tempo, imaginar coisas sobre mim mesma? Exclamou Harriet, calorosamente. Parece loucura. Agora não vejo nada de extraordinário nele. Não me importo se o encontrar ou não, exceto que, dos dois, eu preferiria não vê-lo, e de fato, eu faria qualquer desvio para evitá-lo, mas não invejo sua esposa nem um pouco. Eu não admiro nem a invejo, como fazia antes. Ela é muito charmosa, arriscaria dizer, e tudo mais, mas acho que é de muito mau gênio e desagradável. Nunca esquecerei o olhar dela naquela noite. No entanto, asseguro-lhe, senhorita Voldose, que não lhe desejo nenhum mal ou não, que sejam extremamente felizes juntos. Isso não me dará mais um instante de sofrimento, e para convencê-lo de que estou dizendo a verdade, vou agora destruir o que deveria ter destruído há muito tempo, o que jamais deveria ter mantido. Isso eu sei muito bem, corando enquanto falava. No entanto, agora vou destruir tudo, e é meu desejo particular fazer isso na sua presença, para que você veja o quão racional me tornei. Não consegue adivinhar o que este pacote contém, disse ela, com um olhar consciente. De maneira nenhuma. Ele já te deu alguma coisa. Não posso chamar de presentes, mas são coisas que eu valorizei muito. Ela segurou o pacote em direção a si mesma, e Emma leu as palavras tesouros mais preciosos no topo. Sua curiosidade ficou muito aguçada. Harriet desembrulhou o pacote, e ela observava com impaciência. Dentro, envolto em abundante papel prateado, havia uma graciosa caixinha de tumbre de vari, que Harriet abriu. Estava bem forrada com algodão mais macio, mas, exceto pelo algodão, Emma viu apenas um pequeno pedaço de emplastro de corte. Agora, disse Harriet, você deve se lembrar. Não, realmente não lembro. Querido eu não deveria ter pensado que fosse possível você esquecer o que aconteceu neste exato quarto sobre o emplastro de corte. Uma das últimas vezes que nos encontramos nele, foi apenas alguns dias antes de eu ter minha dor de garganta, logo antes de o senhor e a senhora John Knightley virem. Acho que na própria noite, você não se lembra dele cortando o dedo com seu canivete novo, e você recomendando o emplastro de corte, mas, como você não tinha nenhum com você,
e sabia que eu tinha. Você pediu que eu lhe desse, então. Eu tirei o meu e cortei um pedaço para ele, mas era muito grande, e ele cortou menor, e ficou brincando por um tempo com o que sobrou, antes de me devolver. E assim, em minhas bobagens, não pude deixar de fazer um tesouro disso, então guardei para nunca ser usado, e olhava para ele de vez em quando como um grande prazer. Minha querida Harriet, exclamou Emma, colocando a mão diante do rosto e saltando de pé. Você me deixa mais envergonhada de mim mesma do que eu consigo suportar. Lembrar-se disso. Sim, lembro-me de tudo agora, tudo. Exceto de você salvar este relicário, nada sabia disso até este momento, mas cotar o dedo, e eu recomendar o emplastro da corte, e dizer que não tinha nenhum comigo, meus pecados, e eu tinha bastante o tempo todo no meu bolso. Uma das minhas tramóias sem sentido, mereço estar corada continuamente pelo resto da minha vida, bem sentando-se novamente. Continue, o que mais? E você realmente tinha algum à mão? Tenho certeza de que nunca suspeitei. Você fez isso de maneira tão natural. Então você realmente guardou este pedaço de emplastro da corte por causa dele, disse Emma, recuperando-se de seu estado de vergonha e sentindo-se dividida entre admiração e divertimento. E secretamente acrescentou para si mesma: Senhor, bendito seja, quando é que eu teria pensado em guardar em algodão um pedaço de emplastro da corte que Frank Churchill estava mexendo? Eu nunca fui capaz disso. Aqui, recomeçou Harriet, voltando-se para sua caixinha novamente, aqui há algo ainda mais valioso. Quero dizer que já foi mais valioso, porque isso é o que realmente pertenceu a ele uma vez, coisa que o emplastro da corte nunca pertenceu. Emma estava bastante ansiosa para ver esse tesouro superior. Era a ponta de um lápis antigo, a parte sem grafite. Isso realmente era dele, disse Harriet. Você não se lembra de uma manhã? Não. Eu certamente acho que você não se lembra. Mas uma manhã, não lembro exatamente o dia, mas talvez tenha sido na terça ou quarta-feira antes daquela noite. Ele quis anotar algo em seu caderninho. Era sobre cerveja de abeto. O Sr. Knightley havia lhe contado algo sobre como fazer cerveja de abeto, e ele queria registrar, mas quando pegou o lápis, havia tão pouco grafite que logo acabou, e não deu certo. Então você lhe emprestou outro, e este ficou sobre a mesa sem servir para nada. Mas eu fiquei de olho nele, e assim que tive coragem, peguei-o, e nunca mais me separei dele a partir daquele momento. Eu me lembro disso, exclamou Emma. Eu me lembro perfeitamente, falando sobre a cerveja de abeto, sim, o Sr. Knightley e eu dizendo que gostávamos, e o Sr. Elton parecendo decidido a aprender a gostar também. Eu me lembro perfeitamente, pare. O Sr. Knightley estava parado bem aqui, não estava. Tenho a impressão de que ele estava parado exatamente aqui. Ah, não sei, não consigo me lembrar. É muito estranho, mas não consigo me lembrar. O Sr. Elton estava sentado aqui, lembro-me, mais ou menos onde estou agora. Bem, continue. Isso é tudo. Não tenho mais nada para lhe mostrar, ou para dizer, exceto que agora vou jogá-los atrás da lareira. E quero que me veja fazer isso. Minha pobre querida Harriet. E você realmente encontrou felicidade em guardar essas coisas? Sim. Que simplória eu fui, mas agora estou bastante envergonhada disso. E gostaria de poder esquecer tão facilmente quanto consigo quem a luz. Foi muito errado da minha parte, sabe, guardar qualquer lembrança. Depois que ele se casou, eu sabia disso, mas não tive coragem suficiente para me desfazer delas. Mas, Harriet, é realmente necessário queimar o emplastro da corte. Não tenho uma palavra a dizer sobre o pedacinho de lápis antigo, mas o emplastro da corte poderia ser útil. Ficarei mais feliz em queimá-lo, respondeu Harriet. Ele me parece desagradável. Devo me livrar de tudo. Lá se vai, e está terminado, graças a Deus, de Mr. Elton. E quando, pensou Emma, haverá um começo para Mr. Churchill? Ela logo depois teve motivos para acreditar que o começo já tinha sido feito, e não podia deixar de esperar que a cigana, embora não tivesse previsto nenhum destino, pudesse ter provado ter feito de Harriet. Cerca de 2 semanas após o alarme, chegaram a uma explicação suficiente, e completamente inesperada. Emma não estava pensando nisso naquele momento, o que tornou a informação que recebeu ainda mais valiosa. Ela apenas disse, no curso de uma conversa trivial: Bem, Harriet, sempre que você se casar, eu aconselharia você a fazer tal e tal coisa, e não pensou mais nisso, até que, após um minuto de silêncio, ouviu Harriet dizer, em um tom muito sério: Eu nunca vou me casar. Emma então ergueu o olhar e imediatamente percebeu como eram as coisas, e após um breve debate sobre se deveria ignorar ou não, respondeu: Nunca se case. Esta é uma nova resolução, é uma que eu jamais mudarei. Porém, após outra breve hesitação, espero que não seja por causa de espero que não seja um elogio ao Sr. Elton. Sr. Elton, de fato, exclamou Harriet indignada. Não.
e Emma conseguiu apenas pegar as palavras. Tão superior ao Sr. Elton. Ela então demorou mais um tempo para refletir. Deveria ela não prosseguir mais? Deveria deixar passar, e parecer não suspeitar de nada. Talvez Harriet pudesse achá-la fria ou irritada se ela o fizesse, ou talvez, se ficasse totalmente em silêncio, isso apenas levasse Harriet a pedir-lhe para ouvir demais.